Vamos falar do que foi esse Real Madrid 1, Benfica 0, jogo válido pelas playoffs da Champions, no dia de ontem, beleza? Cara, que jogo! Muito interessante e o protocolo da antirracismo da UEFA precisa ser revisto a partir do jogo de ontem. Mas primeiro vamos contextualizar vocês de como chegaram esses times, certo? Real Madrid vem de uma sequência de 5 vitórias na La Liga. Benfica em 2026 ainda não perdeu jogando em casa pelo Campeonato Português, certo? São dois times que fazem muitos gols, mais de 20 gols nos últimos 10 jogos cada time. Dois times que fazem muitos gols no final do primeiro tempo, ali do minuto 30 ao minuto 45, guardem essa informação. E principalmente são dois times que finalizam muito. O Benfica tem uma média de 19 finalizações por jogo e uma taxa de conversão de 9%. Ou seja, a cada 10 chutes que o Benfica dá, praticamente um é gol, considerando, claro, a Liga Portuguesa. Já o Real Madrid tem uma média de chutes no gol e finalização de 16, 15,9 chutes e uma taxa de conversão de 16%. Ou seja, o Real chuta menos e marca mais. É um time mais letal no jogo. Guarda essa informação também que depois eu vou falar para vocês o que aconteceu. Começa o jogo, Benfica muito bem nos primeiros 20 minutos. Benfica pau a pau com o Real. Tinha hora que a marcação do Real estava os 11 lá perto da grande área do Real na defensiva. Tinha hora que o Benfica estava fazendo isso. Então, um primeiro tempo surpreendente do Benfica. Em entrevista coletiva, Mourinho, pós o jogo, falou que o Benfica chegou no teto. Não consegue ser mais alto do que isso. O jogo estava orgulhoso do time, mas reconheceu que o time chegou ao seu teto. Ou seja, partida de volta lá no Bernabéu, ele mesmo falou, não precisa de milagre para ganhar. Mas a gente precisa, vamos lá. 1. Os 90 minutos perfeitos. 2. Sorte para a bola entrar, porque tem Courtois. E terceiro, que o Real Madrid não tenha um bom dia. Não joga uma boa noite no Bernabéu. Então não é milagre, mas é muito difícil, reconhecido por Mourinho. Após os 20 minutos, 20, 25 minutos, eu enxerguei em Valverde o motivo do porquê muitos clubes querem ele e porque ele é um dos melhores meio-campistas da atualidade, sem dúvidas. Valverde, quando Mbappé pegava a bola pela direita, muitas vezes Valverde ia de centroavante. Valverde, quando o Real Madrid estava com pressão ofensiva e Mbappé estava no meio, Valverde ficava ali entre Tchouaméni e Arda Güler, fazendo um meio campo, um falso 10, digamos assim. Quando o Real estava sem a bola, o Valverde fazia uma dupla com o Alexander-Arnold, que era o lateral, e impossibilitava qualquer infiltrada do Benfica pelas laterais. A mesma coisa fazia Vini Júnior lá na esquerda. Fazia a dobra de marcação com o lateral Augusto Carreiras, que é o lateral esquerdo do Real, e também o Benfica não conseguiu infiltrar na área. Então, o Benfica não conseguia infiltrar pelo meio, porque tinha Tchouaméni e Camavinga matando todas as jogadas, coisas que não aconteciam no 4-2 de 20 dias atrás, quando o Benfica se classificou com o gol do goleiro. E o Benfica não conseguia entrar pelas laterais, porque tinha dobras de marcação muito bem feitas, certo? O que é que o Benfica fez? Chute fora da área. Chutes fora da área e Courtois fazendo defesas dificílimas. Então, vamos dizer que se fosse no Campeonato Português, o Benfica já teria feito 1 ou 2 gols no mínimo, certo? Aí entra o posicionamento de Valverde. Valverde percebe que o Real não conseguia entrar pelo meio e percebe também que pela lateral Arda Güler estava se movimentando muito também, mas Mbappé precisava ficar no meio. Então foi o que ele fez. Ele recuou, ficou como lateral direito e Alexander-Arnold começou a fazer infiltrações pela direita. Ali o Real Madrid achou o jogo dele. E de 30 aos 45 minutos, o Real não fez 3 gols porque o goleiro do Benfica, o Trublin, fez defesas fantásticas. Então, assim, a percepção tática de Valverde mudou muito o primeiro tempo e isso foi reconhecido por José Mourinho na coletiva após o jogo.
certo? Segundo tempo, segundo Mourinho, Benfica volta querendo fazer o mesmo que fez nos primeiros 20 minutos, aguentar o Real Madrid frente a frente, olhos nos olhos, mas, abre aspas para Mourinho, Vini vai, faz um gol de outro mundo e acaba o jogo. E praticamente isso é que aconteceu. Vinícius Júnior pega a bola pela esquerda, corta para a direita e bate no ângulo, em diagonal. Um golaço. E faz um gesto de dancinha em frente da torcida organizada do Benfica. E acaba provocando tanto a torcida quanto os jogadores. Foi nessa hora que Prestiani, que é um meio de campo do Benfica, colocou a camisa assim, na boca. E, segundo Vinícius Júnior e alguns jogadores do Real, chamou ele de macaco, mono, que se fala, né? Bem, resumindo, Vini Júnior tomou amarelo porque fez a dancinha na bandeira. E Prestiani, nada até agora. A repercussão internacional disso está sendo muito forte. A UEFA já abriu investigação sobre isso. O protocolo antirracismo no jogo foi ativado. O Real Madrid cogitou deixar o campo, mas voltaram. E após isso, não teve muita coisa mais. O Benfica não teve força ofensiva para pressionar o Real. E o Real também não conseguiu fazer o segundo gol. Então o jogo, como o Mourinho falou, praticamente acabou. Em coletiva de imprensa, Mourinho falou várias coisas. Falou que quando conversou com o Vini Júnior naquele momento, disse, abre aspas, como é que você faz um gol de outro mundo daquele e vai comemorar com a torcida adversária? Era para você subir nos ombros dos seus amigos e ir para o meio do campo, ou seja, comemorar sem ser para a torcida. Então, não se justifica. Na minha opinião, se você vai ao estádio e comete ato de racismo, seja torcedor, seja jogador, melhor nem ir, certo? Vinícius dançou e pronto. Não fez nada de errado, digamos assim. Então, se ele levou o cartão amarelo porque dançou na frente da bandeirinha, é a mesma coisa de o jogador levar cartão amarelo porque pisou em cima da bola. Então, o futebol vai ficando cada vez mais engessado. E a gente não pode deixar o racismo acontecer dentro de campo. Foi também o que aconteceu na coletiva de imprensa, quando o Arbeloa falou exatamente isso, que a gente não pode tolerar o racismo dentro de campo, nem fora dele. E finalizou o jogo 1-0 Real, e o Real encaminhou muito bem sua classificação, tá certo? Melhor em campo para mim, Vini Júnior, incisivo no primeiro tempo, tentou as principais jogadas, deixou o Mbappé na cara do gol 1 ou 2 vezes. Segundo tempo fez um golaço. Então, assim, personagem do jogo é ele, mas minha visão também vai para Valverde. Valverde fez um jogo espetacular, até por isso conquistou a braçadeira de capitão do Real em pouco tempo. E é isso. Isso foi o que eu vi do jogo do Real contra o Benfica. Se vocês virem alguma coisa diferente, comentem aí. Valeu! Só lembrando também, antes, que eu falei que ia falar sobre as finalizações, não é? O Benfica finalizou 10 vezes. Veja, a média do Benfica era 19,5, finalizou 10. O Real tem a média de 15,9 finalizações por jogo, finalizou 16 vezes. A taxa de conversão do Real é 16%, 1-0 Real. É isso, pessoal. Valeu!